Olá pessoal, meu nome é Mariana Vilela. Uma pena não poder estar aí com vocês nessa noite que vocês assistem esse vídeo. Certo que a gente teria muita coisa para trocar, certamente iria aprender muito com vocês. Uma pena mesmo, mas eu também não quis deixar de estar presente de alguma forma, trazendo um pouquinho do meu trabalho enquanto performer, escritora, artista visual, que tem pensado, né, assim, os trabalhos a partir das tecnologias ancestrais do cultivar, do cozinhar, do fiar. Eu sou uma artista da performance e tenho o corpo como mídia. Para mim, o corpo é onde tudo começa e termina. Penso e sinto o corpo como uma tecnologia primordial, uma entidade complexa que tece mundos ao mesmo tempo que é tecido por eles. E se eu coloco mundos no plural, é por acreditar que a gente não vive só num mundo, mas em vários, né? O que a gente tem chamado aí de pluriverso. O corpo como um processo alquímico que alimenta outros corpos. O corpo como terra e território. O corpo como fuso que está o tempo todo fiando relações. O corpo também como ferramenta. E claro, a ideia aqui não é criar uma dicotomia entre o que é artesanal e artificial, mesmo porque eu tenho um esforço enorme em diluir essas oposições. Não me interessa muito lidar com elas assim. Como diz Dana Haraway, somos criaturas de fronteira. Ou como diz Preciado, somos simbiontes políticos. E se a gente pensar bem, quando a gente, né, vai adentrar aí no nosso, sei lá, um olhar mais microscópico para o nosso corpo e perceber o quanto a gente já não está invadido por microplásticos, né, o nosso alimento, muitas sementes modificadas geneticamente, né, a gente, eu digo que a gente é enxertados assim de doses cavalares de dopaminérgicos ao longo do dia, né? Seja pelo excesso da tela, seja pelo excesso é, de açúcar, seja pelo, né, por drogas, pelo uso assim de drogas lícitas, ilícitas, farmacológicas, e muitas mudanças que a gente vai tendo aí no nosso organismo, né? Ou alguns procedimentos cirúrgicos, né? Sei lá, um stent, um aparelho para melhorar a audição, um aparelho para melhorar o batimento cardíaco, rompi o ligamento, vou colocar um pino. Então, tudo isso nos coloca como esses seres simbiontes ou essas criaturas de fronteira, sabe? Então, aonde está o limite? Aonde está o limiar daquele ser natural e artificial? Artesanal, artificial, entende? Assim, então a gente vai vendo que as coisas ficam num campo muito diluído aí. Bom, imagino que já deu para perceber que minha prática e meu pensamento se aproxima muito do pensamento dos povos originários. Imagino também que vocês devam conhecer o Ailton Krenak, escritor do livro Futuro é Ancestral. E claro, assim, né? Não que ele não tá falando de uma volta a um passado, tá longe disso. Eu acho que ele reconhece muito bem o mundo, o momento em que nós estamos e o tamanho do problema. Sua aposta vai na direção de uma vida selvagem. E selvagem é uma palavra que chega assim, não de um modo tranquilo, pois ela tá ali cheia, traz consigo, né, acho que movimentos colonialistas já dados, criticados, mas eu aprendi com Krenak, com a Célia Chacriabá e outras lideranças indígenas que selvagem é a própria vida e tem a ver com o exercício da florestania, né, do que o Ailton Krenak vai chamar de florestania.
essa relação né, de fazer floresta, seja, não é só fazer floresta no lugar da floresta, mas principalmente fazer floresta nas cidades. Essa é quase como uma mistura, né? Uma palavra inventada que ele traz, é quase uma cidadania, florestania, é essa nossa capacidade de fazer floresta na cidade. Mas aqui eu queria ampliar também essa ideia de floresta, porque não é só plantar árvores nas cidades, não é essa ideia, não que isso não seja bom, isso é muito bom, vamos plantar mais árvores nas cidades, mas não é só isso que ele está falando. É de fazer floresta no sentido de que a floresta nos ensina de que é preciso a diversidade acontecer para que ela aconteça. Então, fazer floresta na cidade é abrir campo para a diversidade de vozes que existem numa cidade. Talvez ele vá mais nessa direção. E para fazer uma florestania é preciso um corpo sensibilizado, vivo e aberto para os mundos diversos que estão aí. Que se engaje em relações multiespécies, no qual o humano, né, e que tem essa consciência de que o humano é apenas mais um fio dessa teia cósmica, não é o mais importante, mas apenas mais um fio desta rede toda, certo? Bem diferente, né, de corpos autômatos, massificados, anestesiados, que são produzidos por um regime monocultural, dominado pela virilidade e pelo carvão, regidos por uma economia libidinal, masculinista, heterossexual, binária, racialmente hierárquica e com uma dieta carnívora. Bom, a artista que aqui vos fala é movida a perguntas. E uma que me perseguiu, né, ou me acompanhou durante todo o processo da pesquisa de mestrado, que culminou na dissertação Corpo Linha Selvagem, um modo de fiar com uma terra viva, foi a seguinte: como uma prática artística ou criativa pode se envolver na produção de mundos mais salutares e afirmativos diante do antropoceno? Aqui eu preciso fazer um parêntese. Eu não sei se vocês sabem o que significa antropoceno. E bem resumidamente, antropoceno é como tem sido chamado essa nossa era por alguns pensadores, né, algumas pensadoras, filósofas, artistas, movido por uma parcela de cientistas que tem afirmado que o ser humano passou de uma força biológica para uma força geológica com força suficiente para destruir mundos, devastando florestas, cerrados, pantanais, devastando espécies, múltiplas espécies que estão em extinção, fazendo enormes monoculturas, criação extensiva de animais, criando, né, refugiados aos montes, controlando corpos e afetos, criando pandemias por conta dessa devastação sem precedentes. É certo que ainda não é um termo oficialmente imposto, mesmo porque são os geógrafos, né, uma parte lá da geologia que vai definir. E, se eu não me engano, no começo desse ano teve uma audiência no qual eles então definiram que não seria esse o nome para determinar a nossa era. Então a gente continua no Holoceno. No entanto, muitas pensadoras, pensadores, artistas têm ido nessa direção
porque é muito importante que a gente tenha em mente que sim, o ser humano está mudando o clima do planeta. Não é só o Sol. Nós somos uma força geológica, sim, que estamos alterando o clima, devastando muitos mundos, porque não é um mundo só, são muitos mundos. E na tentativa de produzir, que sejam faíscas, tentativas de respostas a essa pergunta movimentadora, nada fácil de ser respondida, a pesquisa aposta nas tecnologias ancestrais como um modo, não um único, mas um modo de exercitar um corpo para que ele, né, seja um corpo mais vivo, mais aberto, sensibilizado, erotizado, selvagem, fiandeiro aí de múltiplas conexões que produzam vida e não mortes desnecessárias e violentas. Eu, enquanto artista da performance, que tem esse corpo humano como mídia de expressão, me provoquei a desestabilizar este corpo humano demais. Propus então Vitaloceno para uma cabeça vegetal, uma máscara que cobre toda a cabeça, feita de linha de costura, fibra de coco e plantas cultivadas, um jardim vestível. Ao vestir esse jardim, a ideia não é antropomorfizar a planta, mas o contrário, vegetalizar o corpo. Quem coloca a máscara não enxerga nada, não respira e nem ouve direito. É preciso trazer a sensibilidade, os olhos, o tato, o paladar para a beira da pele. Lentamente vamos nos locomovendo no espaço como uma planta, como as raízes de uma planta, em conexão com o chão. Bom, vou chegando ao final, então, desta fala, desse vídeo fala, agradecendo demais esse espaço para escuta, para divulgação do meu trabalho, enquanto artista, enquanto pesquisadora, enquanto agricultora, enquanto fiandeira, enquanto artesã, porque eu acho que essas dimensões todas de mim não se separam. E aí a minha produção artística e acadêmica vai muito na direção de conectar, criar uma rede entre todas essas dimensões. Agradeço demais ao Anderson pelo convite, né? É sempre muito gostoso receber os convites do Anderson. Eu tento estar presente de alguma forma. E é isso. Muito obrigada pela escuta novamente. Beijo para vocês, gente.